para Duda, para Jéssica, Elizabeth, para Maria Oliveira, para Kelly, para Suzy, para Suzete, para Edna, para Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, do YouTube, a paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir pelo áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre um tema, eu estava até falando no Meet, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito lindo, que é sobre a alegria de Deus a cada pecador arrependido. Como Deus se alegra, né? Por cada pecador que se arrepende. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre a purificação que Deus traz para o pecador. Porque a verdade é que o pecado nos deixa em uma condição de imundície, de sujeira, né? Hoje, libertos em Cristo, tendo o Espírito Santo dentro de nós, às vezes a gente lembra do nosso passado, a gente até se sente sujo, né? Eu sou assim, eu paro e penso em algumas coisas que eu fiz no meu passado e falo, nossa, como eu era nojenta, né? Você pensa assim, quando você está realmente liberto, você pensa dessa forma, porque você consegue enxergar a sujeira do pecado, você consegue enxergar a imundície, né? Onde o pecado te faz chegar, né? Você se submete a coisas horríveis, imundas, né? Você não se respeita, né? E você consegue enxergar isso quando vem o arrependimento, né? Quando você se arrepende, você se convence do pecado e você consegue enxergar isso. E a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje é um tema tão lindo, gente. E eu já falei, né? Eu sempre falo nas aulas que o Antigo Testamento, na verdade, a Escritura inteira, Jesus fala isso, a Escritura inteira, a Bíblia inteira fala acerca de mim. A Bíblia inteira fala sobre mim. E o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? Só que ele não traz uma revelação clara, ele traz uma metáfora, né? Ele traz sombras de uma verdade que ainda não foi revelada. Você não está vendo a verdade revelada, eu já dei até esse exemplo, né? A gente não está vendo a verdade revelada, a gente está vendo a sombra dela projetada. É como se a gente não visse um objeto, mas sim a sombra daquele objeto projetado na parede. Então a gente não está vendo claramente ainda, né? E é isso que é o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento aponta para uma revelação perfeita que é dada em Cristo, né? E esse capítulo de hoje, o capítulo 12 do segundo livro de Samuel, e os 2 salmos que a gente vai ler, fala sobre o arrependimento do pecador. E a gente começa a entender um pouquinho o que Jesus fala. No Novo Testamento, Jesus vai falar pra gente, a gente vai ver que Deus, né, ele dá esse exemplo, né, um pastor que tem 100 ovelhas. Esse pastor tem 100 ovelhas, ele cuida das 100 ovelhas, mas uma ovelha se perdeu. Uma ovelha está fora do caminho. Mas as 99 estão ali, certas, né? E esse pastor, ele larga as 99 que estão ali certas e ele corre atrás da que está perdida. E quando ele a encontra, ele faz muita festa, né? Tem o exemplo também do filho pródigo, né? E quando ele encontra, ele faz muita festa, né? Porque Deus, ele tem mais prazer em um pecador que se arrepende, né? Do que estar ali com os 99 justos, que não precisam de arrependimento, porque eles são justos. Mas Deus tem muito prazer no pecador que se arrepende. A gente vai falar hoje sobre isso também. A Bíblia diz, né, que não há nenhum pecado imperdoável, nenhum pecado contra o homem. Qualquer pecado que você faça contra si mesmo, contra o homem, ele é perdoável, seja o que for. Davi, né, ele cometeu o adultério, ele matou um homem inocente, um homicídio, né? E ele cometeu vários pecados, né? Tentando encobrir um pecado, foi cometendo outros, mentira, engano, vários pecados, né? Mas Deus o perdoou. E a gente vai ver isso hoje, a gente vai falar sobre isso hoje. A Bíblia diz que Deus perdoa a todo pecado cometido contra o homem. Só existe um pecado que Deus não perdoa, somente um, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado cometido contra o Espírito Santo de Deus é imperdoável. Mas qualquer outro pecado
que você submeta seu corpo, que você faça com alguém, se você matou, se você, seja lá o que for que você fez, né? Qualquer pecado cometido contra si ou contra o homem, Deus perdoa, né? E é isso que a gente vai ver hoje, né? É isso que a gente vai ver hoje. E quando a gente compreende isso, quando a gente se entrega realmente à revelação de Deus, e Deus, porque só Deus pode fazer isso, só Deus nos convence dos nossos pecados, né? Eu não posso chegar em alguém e tentar convencer essa pessoa do pecado que ela está cometendo. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar, gente, o que você está fazendo é errado, sai dessa vida. Não, eu não vou convencer essa pessoa, porque a gente não convence ninguém do pecado, mas a palavra de Deus convence. A palavra de Deus, um dos seus efeitos, um dos efeitos da palavra de Deus é convencimento, é convencer do pecado. A pessoa recebe aquela palavra, crê naquela palavra, acredita, e então ela começa a enxergar as coisas que ela fez de errado, né? E ela é convencida do pecado, ela é convencida de que está no caminho errado, né? E não sou eu que convenço, não é a gente que convence, é a palavra de Deus, né? E é isso que vai acontecer hoje com Davi. A gente vai entender. A palavra de Deus vai convencer Davi dos pecados dele. Parece que Davi estava cego, né? O quão triste que é a situação de uma pessoa no pecado. Ela fica cega. Ela fica totalmente cega. E ela é um processo, né? Começa por uma cegueira, passa por uma frieza. A gente viu isso com Davi, né? O quão Davi foi frio quando chegou para ele a notícia de que Urias realmente morreu. Ele falou, a morte é algo que tá contado, tá certo, né? Tá dentro dos planos, né? Tá dentro dos planos de morrer na guerra. Então a gente vê que o pecado, né, leva a frieza, o pecado leva a cegueira, você não consegue enxergar que você tá errado. E a gente vai ver isso agora. Mas a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus tira aquela escama que está nos nossos olhos, né? E nos traz a verdade, nos traz a realidade, né? Nos acorda. As pessoas, quando elas estão, né, perdidas, quando elas não encontraram essa verdade, elas estão adormecidas. Então elas não conseguem enxergar o que elas estão fazendo de errado, né? Porque elas é como se fossem zumbis, por exemplo, né? A pessoa está adormecida, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem consciência, ela está adormecida e ela está cega, né? Ela está cega, ela não consegue enxergar aquilo. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, nos traz a verdade à tona, ao ponto de nos acordar. Então a gente sai daquela dormência e acorda, a gente é acordado, a gente é chacoalhado e acordado. E a gente sai daquela cegueira. E é o que vai acontecer com Davi agora. Davi foi chacoalhado pela palavra de Deus. E Davi percebeu que ele errou. Davi percebeu que ele pecou. E então Davi começa a confessar os erros dele, o pecado dele. E Davi então tem os olhos dele abertos. E ele entende, nossa, eu errei. Eu fiz o que era mal. Eu fiz o que não agrada a Deus, né? E é isso, a palavra de Deus traz isso sobre nós, né? E aqui neste momento, Deus vai mandar a palavra dele por meio de um profeta, né? Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Mas Deus vai mandar aqui a palavra dele para convencer Davi do pecado dele, por meio do profeta Natan, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E é uma passagem muito linda, né? É um trecho muito lindo, onde a gente vai ver o quão Deus é gracioso, o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é bom. E Davi fala isso no salmo dele. Davi fala a verdade, Deus. É que a gente lembra dos antigos salmos de Davi, né? Os salmos anteriores de Davi, antes desse pecado aqui, são salmos que Davi fala, Senhor, eu sou justo, olha pra mim. Senhor, eu sou bom. Senhor, eu não mereço, né? E ele sempre falava sobre, né, a sua bondade, sobre ele ser justo, sobre ele ser bom. Mas agora a gente vai perceber um Davi diferente. Davi vai falar agora nesse capítulo, né? Nesse estudo desses 3 capítulos. Davi fala, Senhor, a verdade é que eu nunca fui bom. A verdade é que desde o ventre da minha mãe, eu sou ruim. Eu sou ruim desde a barriga da minha mãe. Eu sou ruim, eu fazia maldade dentro da barriga da minha mãe. Eu chutava ela com maldade, eu fazia maldade desde lá, Deus. Eu nunca fui bom. A verdade é que tudo que o Senhor fez para mim não foi porque eu fui bom, mas porque o Senhor é bom.
mas porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso, mas eu nunca mereci nada, né? E Davi começa a perceber isso. A gente repara um Davi tão humilde agora, gente, realmente, né? Eu estava até falando no Meet quando acabou a aula passada, se a Bíblia terminasse no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ia ser uma decepção pra gente tão grande. A gente ia terminar a história com raiva de Davi, né? Porque o capítulo anterior dá raiva de Davi, dá raiva. E a gente tem uma decepção com Davi, né? Davi estava lá no alto pra gente, né? No capítulo 11, Davi cai de uma forma que a gente tem abominação dele, né? A gente abomina Davi. Mas no capítulo 12, gente, a gente vê o quão lindo que é a rendição de um pecador. Quão lindo que é, né? Quando um pecador se arrepende. E a gente vê isso. E a gente começa a amar Davi de novo, né? Tanto que a gente vai ver as consequências, a gente vai falar sobre isso, sobre perdão e consequência, né? Ter seus pecados perdoados é uma coisa, mas isso não te livra das consequências dele, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, né? E chega um momento da história que a gente começa a ter até dó de Davi, né? A paz, Priscila, a gente começa a chegar até ter dó dele, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje é um tema muito lindo, é um tema muito bonito, né? Amém. Então agora eu vou orar, tá? E a gente vai lembrar em qual momento histórico que a gente tá aqui pra gente falar sobre isso. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Obrigada. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que um coração quebrantado, que uma alma aflita e arrependida, o Senhor não despreza. A Tua palavra diz que o Senhor recebe com alegria cada pecador arrependido. E a Tua palavra diz que o Senhor converte maldições em bênção. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Amém, Deus. Amém. Meu Deus, que a Sua misericórdia seja sobre nós, que a Sua bondade seja sobre nós, que a Tua graça seja sobre nós, porque nós nada merecemos, não há nada que nós façamos que possamos chegar na Tua presença e exigir algo de Ti, Deus. Mas, meu Deus, que o Senhor estenda a Tua misericórdia sobre cada um de nós nesse momento. Que o Senhor olhe para cada um de nós com o mesmo olhar que o Senhor olhou quando o Senhor entregou o Seu Filho por nós. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, cumpra sobre nós cada uma das Suas palavras. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor, meu Deus, faça com que a Sua glória seja refletida em cada um de nós. Que nós possamos, Pai, ser Cristo nessa terra. Que ao olhar para nós, todos vejam a Tua glória, o Teu brilho, Pai. Amém. Amém. Meu Deus, que o Senhor, porque a Sua palavra diz, Deus, que tudo aquilo que pedirmos a Ti nos será dado. Então, meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, conceda os desejos do nosso coração. A Tua palavra também diz que o Senhor é capaz de desvendar até mesmo aquilo que não pode ser dito. Aquilo que não pode ser expressado em palavras, o Senhor desvenda, porque o Senhor sonda os nossos corações. A Tua palavra diz que o Senhor é capaz de decifrar cada lágrima e cada gemido. O Senhor sabe o que quer dizer cada lágrima nossa, cada gemido. Amém, Deus, amém. A Tua palavra diz que o Seu povo recebe mal porque não sabe pedir, Pai. Mas a Tua palavra também diz que o Seu povo perece por falta de conhecimento. Mas, meu Deus, nós não queremos estar no meio dessa estatística. E por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos saber pedir e nós queremos Te conhecer, Pai. Então, meu Deus, se revela para cada um de nós. Se revela de uma forma simples, de uma forma clara e de uma forma irresistível e inconfundível, Pai.
Que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, Pai, por falsos ensinamentos, mas que venhamos a ser libertos pela Tua verdade, Pai. Amém. Que o Seu Espírito Santo venha com fogo, o Seu fogo purificador, e nos limpe, Pai. Nos limpe dos nossos pecados. Nos limpe, Pai, de todo o mal que estava sobre nós. Nos limpe de toda a maldição. Que sejamos libertos neste momento, porque a Tua palavra diz que a oração quebra correntes. A Tua palavra diz, Jesus Cristo, que o Teu santo nome tem poder. Em nome de Jesus Cristo, que toda corrente seja quebrada neste momento. Que toda maldição seja quebrada neste momento. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Amém. Amém. Então agora a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulo 12. Qual o momento histórico que a gente está aqui, né? Joabe tá com um exército lá para invadir Amon, tá? Então Joabe tá lá esperando para invadir Amon com todo o exército. Davi ficou em Jerusalém. Então os soldados estão tudo lá na guerra. Davi ficou em Jerusalém. A guarda real provavelmente também ficou em Jerusalém. A gente lembra que então Davi viu uma mulher tomando banho nua na laje. E Davi desejou essa mulher. Ele cobiçou essa mulher. Ele desejou a mulher alheia. Esse era um dos mandamentos, lembra? Não cobiçar o que é do outro. O pecado não é só você ir lá e tomar o que é do outro, mas é você também desejar o que é do outro. Jesus fala isso mais pra frente, no Novo Testamento. Jesus fala, eu não vim para revogar a lei. Eu não vim para anular a lei. Pelo contrário, eu vim para dizer além da lei. A lei diz que se uma pessoa comete adultério, ela deve ser apedrejada porque isso é pecado. Mas eu vou além. Se uma pessoa pensar em outra pessoa, ela já vai estar cometendo adultério e ela já vai merecer morte. Só de ter pensado. E é isso que a gente vai falar agora. Nossa, é até emocionante, tô até emocionada. É emocionante, né? Imagina quando a gente chegar em Jesus, né? Uau! E é sobre isso, né? Davi cometeu vários pecados. Davi desejou o que era do outro. Ele foi lá e tomou o que era do outro. E ele foi lá e matou o outro para ficar com o que era do outro. E Deus não se agradou disso. A gente lembra no final da aula anterior, termina o capítulo 11 falando isso, Deus não se agradou. A paz, Fabiane, termina o capítulo anterior falando sobre isso, Deus não se agradou do que Davi fez. E é impossível, Deus não se agrada do pecador. Deus se agrada do pecador arrependido, mas Deus não se agrada do pecador em pecado. E foi isso, Deus não se agradou do que Davi fez. Então a gente lembra que na aula passada termina o capítulo dizendo que Batseba teve o filho. Então, gente, parece que Deus está dormindo, né? A gente vai ver isso nesse capítulo. Parece que Deus está dormindo. Poxa, Deus não está vendo? Porque a gente vai ver agora que a sociedade inteira sabe o que Davi fez. A sociedade não é boba. Essa mulher ficou viúva e foi casar com Davi, e ela teve filhos e a conta não batia. Teve filho, né? E a conta não batia. O povo percebeu. Não, ela adulterou. Davi, na verdade, né? Já tinha se deitado com ela. Porque Urias, esse filho não é de Urias. Porque Urias não foi para casa dele. O povo não é bobo. O povo sabia. E a gente vai ver isso agora nesse capítulo. Deus vai dizer: olha, Davi, eu não posso deixar essa criança viva, porque está sendo motivo do povo blasfemar contra mim. O povo está dizendo que eu sou injusto.
O povo está dizendo que eu estou dormindo. O povo está dizendo que eu sou um Deus que dá certos privilégios para determinadas pessoas. E Deus está dizendo que eu não estou te punindo porque eu te ungi. E Deus vai falar agora, não. Para mim é todo mundo igual. Eu não tenho perfeitos, né? Eu não tenho preferências, né? Esse daqui eu vou deixar pecar um pouquinho, né? Não. A minha mão é justa sobre todo mundo. E é isso que Deus vai falar agora com Davi. Minha mão é justa sobre todo mundo, Davi. Sobre você também. Porque imagina aquele povo vendo isso, né? A Batseba teve filho, não deu os 9 meses depois que ela casou de Davi, né? Ela casou com Davi 6 meses depois ela teve um filho. Peraí, como assim? Né? O povo percebeu, né? O povo não é besta. O povo percebeu que aquele filho, né? Tinha alguma coisa. De Urias não é, então era de Davi aquele filho. E então o povo começou a blasfemar mesmo, né? Nossa, ele é ungido de Deus, né? Olha, ele é o escolhido de Deus. E errou desse jeito. Olha o exemplo que Davi está dando, né? E Deus vai falar sobre isso. Deus vai falar sobre isso, né? E o povo está indignado. O povo está indignado porque a criança nasceu e Davi está lá com a esposa. O povo ainda na guerra, Davi lá, né? E tá tudo bem, tá tudo bom, né? E a gente vai ver isso agora, tá? Passaram-se alguns meses, Joabe continua lá na guerra, né? E passou meses o suficiente para Batseba ter o filho. Agora a criança nasceu. E agora que a criança nasceu, o profeta Natan vem falar com Davi. Depois que a criança nasceu. Aí no versículo 1 diz assim, do capítulo 12. E o Senhor enviou Natan para Davi. E apresentando-se Natan para Davi, disse para Davi o seguinte: Davi, ele era rei. Como rei, ele tinha poder para julgar. E ele dava sentenças. Então as pessoas chegavam até Davi, traziam causas, e Davi falava o que tinha que acontecer com aquela pessoa. E é isso que Natan vai fazer agora. Natan vai chegar até Davi e vai falar sobre uma causa. E Davi é que vai dar a sentença. Davi é que vai decidir o que vai acontecer com essa pessoa. Diz assim no versículo 1, Natan falando para Davi. Natan chega na presença de Davi e fala: Senhor, rei, eu tenho uma causa para o senhor decidir. Davi fala: sim, Natan, pode falar, né? E Davi numa boa, achando que tá tudo bem com o pecado dele, né? E Natan começa: Davi, havia numa cidade 2 homens, Davi, né? Um era muito rico e um era muito pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas. O rico, ele tinha muitas vacas. Mas o pobre, ele só tinha uma cordeirinha. Era bem novinho, ele só tinha uma, não tinha mais nada. O pobre. E ele criou essa cordeirinha com muito amor. Ele tratava essa cordeirinha tão bem. Ele cuidava dessa cordeirinha como se ela fosse uma filha dele. E ela sentava para comer com seus filhos, bebia com seus filhos. E ele tinha ela com tanto amor, cuidava tão bem dela. Ele tinha muito apreço por essa única cordeirinha que ele tinha. Aí no versículo 3 diz isso, eu vou ler agora. Diz assim, Natan falando para Davi: mas o pobre Davi, ele não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que ele havia comprado e ele havia criado. E ela, essa cordeira, ela tinha crescido com ele e com os filhos dele. E do que ele tinha, ela comia. Do pouquinho que ele tinha, ela comia. Ele dividia com ela o pouco que ele tinha. E do copo dele, ele dava de beber para ela, porque ele tinha muito amor por ela. E ele amava ela tanto, mas tanto, que ele colocava ela para dormir no seu colo. E ele tinha essa cordeira como filha dele. Eu quero só falar uma coisa agora, antes da gente continuar aqui. Eu já tinha falado isso antes, né? Algumas pessoas, elas ficam tentando justificar o pecado de Davi, falando que Batseba era virgem.
falando, mas Davi se deitou com ela, ela era virgem, tá? E eu tenho alguns pontos para dizer e confirmar que ela não era virgem, e a gente já falou sobre isso. Primeiro, na lei, tinha uma lei dizendo que quando se casava, o soldado era obrigado a ficar 1 ano na casa com a mulher, porque ele tinha que cumprir, né? Cumprir a parte dele no matrimônio e tinha que tentar engravidar aquela mulher. Então ele tinha que ficar 1 ano com ela na casa. Então ele não podia sair pra guerra. Era obrigatório ficar 1 ano com ela. Então Urias ficou 1 ano com ela, tentando engravidar a Batseba, tá? Então ela não era virgem. Não era virgem. E ainda que ela fosse virgem, a gente lembra que a lei de Deus dizia que se uma pessoa viesse e se deitasse com outra e a outra comprometida, os dois que se deitaram deveriam morrer, porque era como um adultério, porque ela era comprometida, ainda que ela ainda não tivesse tido relações sexuais, havia um compromisso, né? Então não tem lógica essa conversinha, é conversinha para tentar diminuir o pecado de Davi. A Bíblia nunca tenta esconder o pecado de ninguém. A Bíblia é muito clara em mostrar... Gente, a gente vai ver o pecado de Pedro, todos os pecados. A Bíblia é muito clara em falar sobre os pecados, né? A Bíblia não quer dizer que ninguém é santo. Pelo contrário, né? Somente Deus nos santifica. E é isso, tá? Então, Natan falou isso para Davi. Esse pobre só tinha essa cordeirinha. E ele a amava tanto. E ele não tinha mais nada. Só essa cordeirinha. E o rico tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muitas coisas. Então, no versículo 4, Natan continua falando para Davi. E um certo dia, Davi, chegou um viajante, chegou um forasteiro, um estrangeiro, né? E foi visitar o homem rico. Era uma visita lá do homem rico. E o homem rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas, porque ele tinha muitas... Ao invés dele pegar uma das suas vacas, porque ele tinha muita, e assar para esse forasteiro que estava desejoso de comida, ele foi e roubou a cordeira do homem pobre. E ele foi e preparou a cordeira do homem pobre para dar para esse forasteiro. A única cordeira que aquele homem tinha. Ele foi e preparou. E ele serviu ao visitante dele, né? Com a cordeira do homem pobre, a única que ele tinha. Então, no versículo 5, ao ouvir isso, Davi ficou irado. Davi falou, não, que absurdo, que horror, que coisa absurda isso que aconteceu. Olha, eu juro por Deus, Natan, eu juro por Deus que esse homem que fez isso, ele é digno de morrer. Ele tem que morrer, esse homem. Que absurdo. Olha para Davi, né? Que absurdo que ele fez. Aí no versículo 6 agora, Davi vai dar a sentença. Prestem atenção na sentença de Davi. Davi diz assim, olha, a sentença justa para esse homem é a seguinte, Natan. Esse homem deve pagar 4 vezes mais pela aflição que ele fez o homem pobre passar. Agora a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Davi está dando a sentença para si mesmo. Davi não está dando sentença para outra pessoa. É a sentença dele aqui. Ele vai pagar 4 vezes mais o que ele fez para Urias. E ele vai pagar, gente. A gente vai ver. Ele vai pagar nesse nível mesmo. 4 vezes mais. A gente vai ver. E é isso que Davi está falando no versículo 4. Não, esse homem deve pagar pela cordeira que ele tomou 4 vezes mais o prejuízo que ele causou para o pobre. Porque ele não teve compaixão. E é por isso que ele deve pagar 4 vezes mais o mal que ele causou. Então, no versículo 7, Natan fala, Davi, você é esse homem. Você é que deve pagar 4 vezes mais, Davi. Aí então Natan vem. Assim diz Deus para você, Davi. Eu coloquei você como rei sobre Israel. Eu te ungi, Davi. Eu te protegi das mãos de Saul, Davi. Eu te dei a casa de Davi, Saul.
Mical, né, o reino. Eu te dei, Davi. E eu te dei as mulheres que você quis, Davi. Todas as mulheres do reino. Eu te dei, Davi. Eu te dei também a casa de Israel, Davi. Te dei todo o reino, todo Israel. Te dei Judá, Davi. E se isso era pouco, Davi, era só você ter me falado, Davi, que eu tinha te dado mais. Se isso não era o suficiente, Davi, você devia ter me consultado. Devia ter me pedido. E eu te dava mais o que te faltava, Davi. E então, no versículo 9, Natan fala: então, Davi, por que foi que você desprezou a palavra de Deus e fez o que Deus não se agrada? Você matou a Urias, Davi. Você matou a Urias à espada e tomou a mulher dele por sua esposa, Davi. Você matou a Urias com a espada dos amonitas, Davi. Com a espada dos amonitas, Davi. Tá certo, eu ia falar Saul, tá certo, Davi. Então, no versículo 10, agora vem a lapada. Davi não falou que tem que pagar 4 vezes mais? Davi vai pagar 4 vezes mais. Então, Natan fala: agora, Davi, a sua sentença é essa: a espada não vai se afastar da sua casa. Na sua casa sempre vai ter morte, Davi, e vai ser morte a espada. Porque você fez isso com Urias, você merece 4 vezes mais. Então, na sua casa sempre vai ter alguém morto por espada. Porque você me desprezou, Davi. Quando você tomou a mulher de Urias, você me desprezou, disse Deus. Então, no versículo 11, continua o castigo de Davi. Assim diz o Senhor, Davi: olha, agora o mal vai vir de dentro da sua própria casa, Davi. Você se levantou contra uma casa alheia. Você se levantou contra uma família alheia. Mas eu digo que contra você vai ser 4 vezes mais. E contra você vai ser alguém da sua própria casa que vai se levantar. Alguém do seu próprio sangue vai se levantar contra você. E é o que vai acontecer, a gente vai ver, gente. Nossa, é o próprio sangue de Davi que vai se levantar contra Davi. Então, continua. Eu, Davi, vou tomar as tuas esposas nos teus olhos. Não vai ser como você fez com Urias, não. Porque Urias não viu você tomando a mulher dele. Mas você vai ver as suas esposas serem tomadas por outro. E eu vou dar as suas esposas ao teu próximo. E ele vai se deitar com elas à luz do dia. Não vai ser à noite escondido como você foi com Batseba, não, Davi. Essa pessoa vai se deitar com as suas esposas na frente de todo Israel. Todo mundo vai ver. No versículo 12, Deus continua falando: porque você fez isso em oculto, eu vou fazer isso à luz do dia. Então, Davi se ligou. Agora doeu. Lembra que eu falei no começo da aula de hoje? O pecado torna a pessoa cega, né? Às vezes a pessoa fica tão habituada com o pecado e o pecado vai esfriando o nosso coração, né? O pecado endurece o nosso coração e torna a gente cego. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele estava frio, ele estava cego. Eu até disse isso uma aula, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Deus diz que endurece alguns corações, né? A palavra de Deus diz isso. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece o coração de quem ele quer endurecer. A paz, Edson. E eu falei sobre isso já uma vez. Existem pessoas que vão e falam assim: eu já conheço toda a palavra de Deus, eu já conheço o que eu preciso para ser salvo, eu já sei.
Então eu já sei o que eu preciso, eu vou pro mundo, vou pecar, vou fazer o que eu quero à torta e à direita, e depois eu volto. Depois eu volto para Deus, né? Eu sei como funciona. Eu sei como que eu preciso só me arrepender, voltar e tô perdoado, né? Eu sei como funciona. Eu só preciso me arrepender verdadeiramente, aceitar a Cristo e voltar. Pronto. Mas há um grande problema nisso, né? Que eu já havia falado. O pecado cega a pessoa e o pecado endurece o coração. A pessoa se torna fria. O problema é quando o coração estiver duro demais e você já não conseguir mais se arrepender. Isso pode acontecer. Às vezes a pessoa pensa, eu vou pecar um pouquinho, depois eu volto para Deus, né? Mas o pecado vai te tornar duro. O pecado vai te tornar frio. O pecado vai te tornar cego. E se você se endurecer a tal ponto de não querer mais voltar? E se você se endurecer a tal ponto de não conseguir se arrepender verdadeiramente? Porque não é um arrependimento falso, é um arrependimento verdadeiro para você conseguir ser salvo. E se isso acontecer? Já era. Já era. Se endureceu de verdade, não tem mais volta, tá? Virou uma pedra. Já era. Mas existe uma forma de convencer essa pessoa do pecado dela e amolecer esse coração e tirar essa cegueira visual. Existe uma forma e a Bíblia diz isso. E qual é essa forma? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Mais ninguém. Eu posso estar olhando para uma pessoa e sei que ela está pecando, porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei que aquilo é pecado. Eu sei que ela não vai ser salva porque ela tem pecado. Mas se eu chegar nela e falar, olha, isso que você está fazendo é pecado, Deus não se agrada, você não vai ser salva. Gente, ela vai rir da minha cara. Por quê? Porque eu não consigo convencer ninguém. Eu não tenho poder de convencimento. Quem convence é a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Então, como é que a pessoa vai ser convencida? Através da palavra de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. E só. Não há outra forma. E é o que aconteceu com Davi aqui. Davi foi convencido pela palavra de Deus. Natan veio até Davi com a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou cortando em Davi. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes. Que ela entra cortando quem a ouve. Então, quem está parado escutando a palavra de Deus e está prestando atenção naquela palavra vai entrar naquela pessoa, cortando ela. E aquela palavra vai feri-la. E ela vai começar a sentir, nossa, eu estou errada. Vai entrar machucando ela. A palavra, não é a minha opinião, não é o meu julgamento. É a palavra. A palavra pura e simples, do jeito que ela é. Ela vai entrar rasgando essa pessoa. E foi o que aconteceu com Davi. A palavra de Deus, que Deus lançou por meio do profeta Natan, entrou rasgando Davi. Entrou cortando Davi. E Davi se convenceu do seu pecado. E aquela cegueira que estava em Davi caiu. Ele enxerga plenamente. E agora ele entendeu que ele pecou. E o coração dele foi convencido do pecado. Foi convencido de que ele estava errado. E ele se arrependeu. Se arrependeu verdadeiramente. Porque só o Espírito Santo de Deus traz o verdadeiro arrependimento. Só o conhecimento da verdade traz o verdadeiro arrependimento. E é o que aconteceu com Davi. Davi se arrependeu verdadeiramente pela palavra de Deus. Então Davi responde no versículo 13 para Natan: eu pequei contra Deus. Então Natan respondeu a Davi: sim, Davi, você pecou contra Deus. O que você fez é pecado.
é digno de morte. Mas como você se arrependeu verdadeiramente, Davi, Deus te perdoou e você não vai mais morrer. Você vai ser salvo, Davi, porque você se arrependeu verdadeiramente. E o arrependimento verdadeiro é isso, é mudança de atitude. Porque a pessoa que diz se arrepender e continua fazendo aquilo, isso não é arrependimento, né? A gente já falou sobre isso, isso é remorso. A pessoa está com peso na consciência, está com remorso, mas continua fazendo, né? Isso não é arrependimento. Arrependimento requer mudança de postura. Quando a pessoa se arrepende, nunca mais ela faz aquilo. Ela fez, se sentiu suja, se arrependeu e ela nunca mais vai cometer aquele mesmo pecado. Nunca mais. Ela pode cair em alguma outra coisa, como a gente vai ver que Davi vai cair. Mas o mesmo pecado que ela foi convencida de que ela estava errada, ela não comete de novo. Isso é o verdadeiro arrependimento. É a mudança de atitude, né? Então, esse homem teve isso. Porque nunca mais, gente, ele vai pecar dessa forma. Parece que ele ficou tão traumatizado que a gente vai ver que ele não vai tomar mais mulheres. Batseba é a última esposa que ele toma. Mais pra frente, na velhice dele, a gente vai ver que ele toma uma concubina. Mas ele não vai se deitar com essa concubina. Vai ser só porque ele estava doente e precisava se aquecer. Mas ele não se deitará com ela. Ele aprendeu. Isso é arrependimento. É não cometer de novo o mesmo pecado. Né? Não é vir como hipócrita toda vez para Deus chorando, oi, Senhor, eu fiz de novo, né? Não é arrependimento isso. Arrependimento é aquilo que você tá olhando, você vai falar, eu não vou fazer de novo, porque eu sei como é que eu me sinto. Eu sei o que me custou. Eu perdi a minha presença com Deus. Eu perdi a minha ligação com Deus. Eu não quero isso de novo na minha vida. Porque eu sei como é Deus na minha vida. E eu não quero viver longe dele. Eu sei a paz que Deus me dá. Eu sei a alegria que Deus me dá. E eu não quero perder isso, né? Então é isso. E Davi percebeu isso. Davi se arrependeu verdadeiramente. Verdadeiramente. No Novo Testamento diz, né? Jesus fala, eu falei isso até no início da aula. Jesus fala no início no Novo Testamento de que Deus, ele se alegra muito mais por um pecador arrependido. O céu faz festa quando o pecador se arrepende. Até mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento, porque eles andam na vida correta, não precisam de arrependimento. Mas Deus sente mais prazer, mais alegria naquele que estava perdido, que iria ser condenado, mas se arrependeu e foi salvo. Porque o intuito de Deus é salvar, não é condenar ninguém. Deus não tem prazer em condenar o pecador. Deus quer salvar todo mundo. Deus, ele não tem prazer. Ele quer salvar a gente, ele quer salvar cada um de nós, né? Mas também a gente não pode se iludir achando, né, que no grande dia, quando chegar o momento, a gente vai poder se arrepender, né? Há um prazo, há um tempo. O reloginho tá contando, né? Sabe aquela promoção, né? Ah, tá com 50% de desconto, mas você chega lá, o desconto já não tem mais. É isso. Há um prazo. Porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos serão convencidos. Então, aquele que hoje é ateu, quando Jesus voltar, ele vai se convencer do Deus verdadeiro. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele vai confessar com a boca dele o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que ele vai se ajoelhar. Mas vai ser tarde demais. O convencimento dele já não salva. Porque passou o tempo. E às vezes as pessoas ficam achando, né, que Deus é Deus de amor. Ah, Deus amou, Deus amou, Deus amou, Deus amou, Deus amou, Deus ama o pecador, Deus ama o pecador. Gente, não está isso na Bíblia não, viu? Deus ama o pecador, né? Não está isso na Bíblia não.
Deus não ama o pecador. Deus ama o pecador que se arrepende. Deus não aceita a gente como a gente é, com pecado. Não. Senão Deus não tinha enviado o Filho dele para morrer por nós, para a gente nascer um novo ser. Não, então o meu eu antigo estava bom. Para que eu tenho que virar uma nova pessoa? Né? Então não é isso. Né? E naquele grande dia, quando for tarde demais, e a pessoa se convencer que Deus é Deus. Eu estava errada esse tempo todo. Já é tarde demais. E então Deus vai julgar e vai lançar aquela pessoa no lago de fogo e enxofre. E quando ele fizer isso, ele vai fazer com prazer. Não o prazer em condenar um pecador, porque ele queria salvar. Ele queria um pecador arrependido. Mas como ele não se arrependeu, Deus vai ter prazer em praticar a sua justiça. E a justiça cabível para aquele pecador é o lago de fogo e enxofre. E ali é um ranger de dentes. Ali é um sofrimento tremendo. E é isso. Mas aí vai ser tarde demais, né? Nossa, agora eu falei bastante coisa. Então, gente, Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E Natan falou, não, Davi, você não vai morrer, porque Deus te perdoa. Mas Deus perdoa, né? A Bíblia diz isso, que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Qualquer outro pecado que você cometa, adultério, mentira, né? Homicídio, qualquer outra coisa, Deus perdoa. A Bíblia diz isso. Se a gente se arrepende verdadeiramente daquele pecado que a gente cometeu, Deus perdoa. Mas existem consequências. E a gente precisa experimentar as consequências do nosso pecado. Eu não vou conseguir me eximir de sofrer as consequências daquilo que eu colhi, daquilo que eu plantei. Eu vou ter que colher, né? E é isso. Davi foi perdoado. Davi foi perdoado. O que isso quer dizer? Que esse pecado não é para a morte de Davi. Davi pecou. Mas Deus perdoou. Então esse pecado não foi para a morte. Davi vai ser salvo. É isso que Deus está querendo dizer. Mas você vai ter que experimentar, Davi, as consequências do seu pecado. As consequências da sua ação, Davi. Você vai ter que experimentar. E a gente vai ver que ele vai experimentar realmente. Não vai ser fácil. Vai ser muito amargo. 4 vezes mais. Então, no versículo 14, Deus continua dizendo para Davi: mas, Davi, eu te perdoei. Você não vai morrer por causa desse pecado, Davi. Mas só que tem uma coisa. Por causa desse seu feito aí, por causa desse seu pecado aí, Davi, você deu lugar para os inimigos de Deus blasfemarem. Você deu oportunidade para aqueles que são inimigos de Deus falarem mal de Deus. Você deu um mau exemplo, Davi, por causa desse seu pecado aí. E é por causa disso que o seu filho, Davi, vai morrer. Aí, então, aqui vamos entender uma coisa, né? A gente já falou sobre isso, a gente já viu que o pecado não passa de pai para o filho, né? Eu não posso pagar pelo pecado de outra pessoa, cada um paga pelo seu pecado. É assim que funciona, né? A gente já falou sobre isso e vai falar ainda mais sobre isso na frente. Quando a gente lembra, Deus fala sobre isso, que visita a iniquidade, o pecado até a 4ª geração, né? Mas isso não quer dizer que ele vai punir, né, as outras gerações pelos pecados anteriores. Não. Cada pessoa responde pelo seu pecado. Aqui Deus não está punindo o filho de Davi por causa do pecado de Davi. Não. Não está. Pelo contrário. Deus está punindo Davi, matando o filho dele. Né? Essa punição vai para Davi. Davi é que está sendo punido aqui. E também Deus está dando exemplo. Porque por causa disso,
né? Deus está deixando muito claro, eu só vou matar essa criança. Porque isso que você fez, essa criança ficar viva, é uma oportunidade para os inimigos falarem mal de mim. É uma oportunidade para fortalecer os inimigos de Deus. E é por isso que essa criança deve morrer. Então é uma punição para Davi. E é também porque aquilo dava asa para os inimigos de Deus. E então no versículo 15, Natan foi embora. E então Deus fez a criança que Batseba teve ficar doente. E ela ficou muito doente. Era uma doença muito séria, muito grave. Então no versículo 16 diz que Davi começou a orar pela criança. Davi começou a buscar a Deus e orar pela criança. Davi começou a jejuar. E então Davi passou a noite inteira prostrado sobre a terra, nem dormia. Ficou a noite inteira acordado sobre a terra, orando, jejuando, orando, prostrado, acordado a noite inteira, sem dormir, orando para a criança não morrer. Aí no versículo 17 diz que os anciãos que estavam na casa de Davi foram lá levar para Davi comida, né? E Davi não quis. Aí os anciãos queriam levantar Davi da terra, Davi não quis. Davi não comeu. E Davi continuou prostrado no chão, e orando, para que aquela criança não fosse morta. Agora a gente vai para o Salmo 51, tá? Que é sobre esse período da história de Davi. Salmo 51. Esse Salmo 51, Davi escreveu quando Natan veio falar com ele. Veio falar com ele por causa do pecado que ele cometeu com Batseba, tá? Então é o Salmo 51 que a gente vai ler agora. No versículo 1, Davi diz assim para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está dizendo aqui que ele sabe que o pecado que ele cometeu precisa de uma misericórdia muito grande. Por isso que ele fala a extensão, né? Segundo a abundância, segundo a grandeza das tuas misericórdias, perdoa o meu pecado. Não só perdoa, né? Porque na verdade Deus já perdoou, mas ele está dizendo para apagar. Esquece, Deus. Não me cobra mais esse pecado. Deixa essa criança viver. Não me cobra mais esse pecado, não. Eu sei que o pecado que eu cometi foi muito sério, foi muito grave. E ele precisa, assim, que o Senhor estique a sua misericórdia, para que o Senhor consiga apagar ele. É um pecado tão grave, que eu sei que é difícil de ser apagado da tua memória, Deus. Então estica a tua misericórdia e apaga esse pecado. Não se lembra mais dele para deixar essa criança viver. É isso que ele está falando. Aí no versículo 2, Davi continua: Deus, me lava completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi se sentia sujo. Foi o que eu disse no começo da aula de hoje, né? Quando a gente tem a conversão, verdadeira conversão, quando a gente tem o Espírito Santo, né, o verdadeiro convencimento, a gente começa a se sentir sujo, né? Quando a gente para pensar nas coisas que a gente já fez, hoje, com a mente transformada em Cristo, né? Com o Espírito Santo dentro de nós, a gente para pensar e se sente sujo. A gente fala, nossa, como eu era nojento, como eu pude fazer aquilo. Às vezes você se sente sujo até hoje, né? Às vezes você vai, determinada sujeira você quer, tem pessoas que fazem isso, né? Você vai no banheiro, esfrega com bucha, assim, você tá se sentindo tão sujo, que você tá querendo tirar aquilo, parece que ainda tá, você ainda sente cheiro, né? Daquele pecado, daquela coisa, né? E é isso que Davi tá falando aqui. Davi tá dizendo que ele tá sentindo essa sujeira nele. Gente, esse homem se convenceu do pecado. Esse homem, ele foi convencido do pecado. Ele verdadeiramente se arrependeu. Verdadeiramente.
E Batseba também, a gente vai ver. Batseba também se arrependeu, com certeza. Esses dois aprenderam muito, muito. Ela aprendeu, gente. Imagina o filho dela lá doente, gravemente. E ela sabia por que aquilo estava acontecendo. Então, Davi fala para Deus: Deus, me lava. Porque só o Senhor consegue me limpar da minha maldade. Eu não consigo. Não há o que eu faça que me limpe da minha maldade. Mas o Senhor pode me limpar. Me limpa, Deus. Porque eu ainda me sinto sujo. E aquele continua: e purifica-me do meu pecado. Tira de mim o meu pecado. Me purifica, me limpa. Afasta de mim, porque o meu pecado ainda está aqui. Deus, eu não estou conseguindo me livrar dele. Eu sei que o Senhor me perdoou, mas me ajuda, me purifica do meu pecado, porque ele ainda está aqui. Eu ainda me sinto sujo por causa dele. Aí no versículo 3 ele explica isso que eu estou dizendo. Ele fala: eu preciso que o Senhor me lave, Deus, das minhas maldades. Eu preciso que o Senhor me purifique dos meus pecados, Deus. Por quê? No versículo 3 ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei o que eu fiz de errado. E o meu pecado, ele está sempre batendo aqui na minha porta. Ele está sempre me lembrando. E eu estou sempre me sentindo sujo. Então me ajuda, Deus, né? É isso que Davi está falando. Então no versículo 4, Davi continua: Deus, contra ti, somente contra ti, eu pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que Davi está querendo dizer aqui? Davi está dizendo: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz o que o Senhor abomina. Então, o que eu vou falar para me defender? Nada. Não há nada que eu diga que justifique o que eu fiz. Não há nada que eu diga que vá me tornar limpo nesse julgamento. O Senhor é justo. O Senhor é certo. Eu não posso me defender. Então tem misericórdia de mim. Me limpa. Me limpa dos meus pecados. Apaga os meus pecados da tua memória. Porque eu não tenho defesa. Eu errei. E o Senhor é justo. Lembra quando a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É isso. A gente já falou sobre isso. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem santo. Não é um homem perfeito. Não é um homem que não peca. Não é um homem que não falha. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que aceita a vontade de Deus. Mesmo quando a vontade de Deus não é a sua vontade. É o que Davi está fazendo aqui. Eu aceito a sua vontade. Eu sei que o Senhor é justo. A única coisa que eu posso fazer é orar por misericórdia. A gente lembra que a gente falou sobre isso, né? O que é misericórdia e o que é graça, né? Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas eu não recebo. Eu mereço ser punida, mas eu não sou punida. Isso é misericórdia. Graça é o que eu não mereço e recebo. Eu não mereço a salvação, mas Deus me salva. É o que eu não mereço, né? E é isso que ele está pedindo aqui. Eu mereço. Eu sei que eu mereço, Deus. Eu sei que eu mereço, mas tem misericórdia. Não me dá o que eu mereço. Aí no versículo 5, ele continua falando, Davi: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Aqui, Davi não tá falando mal da mãe dele não, tá? Às vezes as pessoas leem esse versículo 5 e acham que a mãe dele era uma prostituta, né? A mãe dele era uma adúltera, que o pai dele cometeu adultério, que ele foi feito fora do casamento, por isso que os irmãos odiavam ele. Não, não é isso. Se fosse isso, gente, a Bíblia tinha falado. A Bíblia faz questão de contar tudo pra gente. A Bíblia contou pra gente que Raabe era ex-prostituta. A Bíblia contou pra gente, né, que Jefté, né, era filho de uma prostituta, o juiz levantado por Deus, filho de uma prostituta. Então, gente, a Bíblia não esconderia que Davi é filho de uma prostituta. A Bíblia não esconderia que Davi é filho de um adultério. Não tem porquê. Não é isso que Davi está querendo dizer aqui no versículo 5. Ele não está falando mal da mãe dele, não. Tanto é que em um outro salmo, Davi fala para Deus ter misericórdia dele, se lembrando da mãe dele. Fala, Senhor, se lembra o quanto minha mãe é fiel a ti, tem misericórdia de mim. Ele usa até a mãe dele. Então, não é isso que Davi está querendo dizer aqui no versículo 5. O que Davi está querendo dizer no versículo 5? Deus, a verdade é que eu fui ruim a minha vida inteira. Eu sou pecador a minha vida inteira, Deus. A verdade é essa. A verdade é que eu nunca fui santo, Deus. A verdade é que eu nunca fui bom. A verdade é que eu sempre fui mal, Deus. Desde o ventre da minha mãe eu sou mal, Deus. Eu devia ficar chutando minha mãe lá na maldade. Desde o ventre da minha mãe eu sou mal, Deus. Eu sou mal desde sempre. Não é agora a minha maldade, Deus. A verdade é que eu sempre fui mal, Deus. Eu sempre fui ruim, Deus. Me perdoa. É isso que ele está dizendo. Eu nunca mereci. A verdade é que eu sempre fui mal, sempre fui ruim. Eu nunca mereci. Eu nunca mereci ser ungido pelo Senhor. Eu nunca mereci ser olhado pelo Senhor. Eu sempre fui mal. E então no versículo 6, Davi continua. O Senhor Deus ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui ele está querendo dizer, o Senhor Deus ama quem é verdadeiro no íntimo, né? O Senhor ama quem é verdadeiro às escondidas, né? É aquela coisa, né? O que você faz quando ninguém está te vendo, né? É isso que Davi está querendo dizer aqui. O Senhor ama aquele que é verdadeiro no íntimo, quando está sozinho, mas ele é fiel a ti. O Senhor ama isso, que é fiel a ti quando ninguém está vendo. Por quê? Porque Davi pecou quando ninguém estava vendo. Davi pecou às escondidas. Davi não foi fiel no íntimo. Davi viu ali escuro, não tinha nenhum soldado, eles estavam lá cercando Amon. Então Davi foi e cometeu, né, o pecado. E Davi está falando, o Senhor ama quem é verdadeiro, quem é fiel, até no escuro, até escondido, até sozinho. O Senhor ama isso, né? E aqui então ele diz, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui ele está querendo dizer, o Senhor tem ensinado o meu coração. O Senhor tem me ensinado muito. O Senhor tem me feito conhecer a sabedoria. No oculto, né? Aqui, entre nós dois só nós dois, você e meu coração. O Senhor tem me ensinado. Aí no versículo 7, Davi fala, Deus, me purifica com isso, e então eu vou ficar puro. Me lava, Deus, e eu vou ficar mais branco do que a neve. O que Davi está querendo dizer aqui? A gente lembra o que é o ísopo. O ísopo é uma planta, né? Quando a gente estudou o livro de Levítico, né? O livro de Êxodo, Levítico, Números, durante aquele processo de purificação do templo, purificação da pessoa, né? Toda a purificação que há ali, Deus falava para pegar o ísopo e você aspergia sobre a pessoa aquela água, aquele óleo, né? Aspergia, o sangue, se aspergia sobre a pessoa. E isso purificava a pessoa, tá? Então, por isso que Davi tá falando isso aqui, né? Me purifica agora com ísopo. Pega o Senhor Deus, o ísopo, e lança sobre mim para me purificar. Porque só o Senhor pode me purificar do meu pecado. Então Davi fala, me lava, Deus, me lava. E se o Senhor me lavar,
eu vou ficar mais branco do que a neve. O que ele está querendo dizer aqui? Tem um questionamento que teve aqui no Brasil, né? Um ignorante foi e falou que isso daqui era um racismo da Bíblia. Gente, tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. O que Davi está querendo dizer aqui? O pecado de Davi era visível, é isso que ele quer dizer. Deus, meu pecado é visível. Eu tô sujo. Eu olho para mim e vejo a sujeira do meu pecado. Quando eu olho para mim, eu vejo a sujeira do meu pecado. Mas se o Senhor me lavar com as tuas águas, eu vou ficar tão limpo, mas tão limpo, que eu vou ficar branco como a neve. O que ele está querendo dizer aqui quando ele diz branco como a neve? Minha roupa é preta, né? Se tiver alguma sujeira aqui, eu posso riscar aqui, pôr alguma sujeira, vocês não vão ver. Porque minha roupa é preta. Não dá pra ver sujeira. Mas pode estar suja. Se eu estiver com uma roupa branca, qualquer sujeirinha é vista. Né? Uma roupa branca, qualquer sujeirinha você vê. É isso que Davi está dizendo. Se o Senhor me lavar, não haverá sujeira alguma em mim, porque eu vou ficar mais branco do que a neve. Quando olhar para mim, não vai ter nenhuma sujeira a ser apontada. E olha que eu não vou estar escondido, não é uma roupa preta que eu posso esconder a sujeira. Não. É uma roupa branca, onde a sujeira é vista. Mas não haverá sujeira alguma. É isso que Davi quer dizer, né? Quando ele diz que vai ficar branco, branco como a neve, é isso. Não é que a sujeira vai ser escondida no preto. Não, é branco. Mas não haverá sujeira alguma. Eu estarei totalmente limpo desse meu pecado, dessa sujeira que eu olho hoje e vejo. Eu me sinto sujo, mas eu estarei limpo. Se o Senhor me limpar, somente o Senhor pode me lavar com as tuas águas. Então no versículo 8 Davi continua: Deus me faz ouvir de novo sons de alegria e de felicidade. Ainda que o Senhor tenha esmagado e quebrado os meus ossos, eu vou ser feliz de novo se eu voltar a ouvir sons de alegria e de felicidade. Ainda que hoje eu esteja quebrado, aí sim eu sei que eu vou ser feliz de novo. Aí no versículo 9 continua: Deus não olha para os meus pecados, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas maldades, não olhe para os meus pecados, se esqueça deles. Davi está orando aqui para o filho dele viver, né? Então no versículo 10 Davi fala: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Uau! Davi está reconhecendo aqui que ele não tem um coração bom. Que é isso? Que é isso? No Novo Testamento existe um homem que chega em Jesus e fala: meu bom Senhor. E Jesus fala para essa pessoa: por que você diz que eu sou bom? Bom é somente Deus. Não há ninguém que se compare. Não há bondade que se compare à bondade de Deus. A verdade é que não há ninguém totalmente bom. Somente Deus. Deus é bom. Eu não sou boa. Ninguém é bom. Todo mundo é uma maldade dentro de si. É um pensamento que não é bom. Alguma coisa em si que não é bom. Mas Deus é bom. E é isso que Davi entendeu. Eu não sou bom. Davi antes achava que era bom, a gente lembra, né? Todo salmo que Davi escrevia na perseguição de Saul, que a gente vai ver mais uns depois mais pra frente, todo salmo que ele escrevia na perseguição de Saul, tudo, né? Ele achava que ele era bom. Mas agora ele fala: eu não tenho coração bom.
Essa é a verdade. Eu nunca tive um coração bom. Meu coração não é bom. Mas cria em mim um coração bom, Deus, porque o Senhor pode. O Senhor sabe o que é a bondade. O Senhor conhece a bondade e consegue criar em mim um coração bom. Mas eu não tenho coração bom. Um homem segundo o coração de Deus, né? E ele não tinha um coração bom 100%, mas ele aceitava a vontade de Deus, reconhecia os seus pecados e mudava. Essa é a diferença, esse é o segredo de Davi. Aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Reconhecer os seus pecados e mudar. Esse é o segredo de Davi. Muito simples, né? É isso. Então Davi fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. No Novo Testamento tem uma passagem, né? Acho que é na carta aos Romanos, que Paulo fala, Senhor, eu sou ruim. Jesus é bom, Deus é bom. Eu sou ruim. Então eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Eu sou ruim. A verdade é que eu sou tão ruim, mas tão ruim, meu coração é tão ruim, que o bem que eu quero praticar eu não pratico. E eu acabo praticando mal. Porque eu sou ruim. Eu sou um bicho ruim. Mas há um que me transforma em bom, que é Jesus. E o Espírito Santo de Deus traz a bondade para o meu coração e torna o meu coração bom. E eu consigo experimentar a bondade de Deus no meu coração. E Paulo fala isso. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus, cria em mim um coração puro, porque meu coração não é puro, meu coração é mau. Meu coração é malicioso. Meu coração é maldoso. E aqui Davi fala, e renova em mim um espírito firme. Renova. Faz de novo. Uau. Ele entendeu que algo quebrou. Davi entendeu. E Davi fala, Deus, faz de novo o seu espírito em mim. Faz de novo. Faz de novo com que eu tenha um espírito firme para andar no teu caminho e não cair. Me dê força, né? Na caminhada para eu não cair. Eu não quero cair de novo. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero sentir a tua ira novamente. Eu não quero me afastar da tua presença. Eu não quero perder a tua salvação. Então, no versículo 11, Davi fala isso. Deus, não me lança fora da tua presença. Não me rejeita por causa do meu pecado. Não retira de mim o teu Santo Espírito. Uau! Então Davi fala no versículo 12. Me dá novamente, meu Deus, a alegria da tua salvação. Me salva mais uma vez. Me mostra mais uma vez a tua salvação. Me livra mais uma vez. Conserve em mim o desejo de ser obediente a ti, Deus. Ai, conserve em mim um desejo de que eu obedeça a tua palavra, que eu não faça isso de novo, não peque de novo, não te desobedeça de novo. Conserve em mim. Aí então, no versículo 13, ele fala, aí sim, Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor conservar em mim um espírito de obediência, se o Senhor conservar em mim um desejo de te obedecer, se o Senhor me mostrar de novo a tua salvação e me livrar desse pecado, me salvar, aí sim eu vou poder levantar a minha cabeça de novo. E então eu vou poder ensinar aos que desobedecem as tuas leis. Eu vou poder olhar para aquele que está em pecado e falar com ele. Se o Senhor me livrar dos meus, primeiro, né? Se o Senhor me salvar primeiro. E se o Senhor me fizer andar sempre em obediência, então sim, eu vou conseguir falar com desobediente. Como é que eu vou chamar a atenção dos desobedientes se eu também sou desobediente, né? Como que eu vou lá falar com o pecador se eu estou em pecado? É isso que Davi está falando. Não, aí eu vou poder falar.
aí eu vou poder ensinar eles ao ponto deles andarem na tua presença, Deus. Aí eu vou conseguir converter os pecadores, Deus. Uau! Eu vou ter essa capacidade de converter os pecadores. Mas para isso o Senhor precisa primeiro me libertar. Então no versículo 14 continua: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ó Deus, me livra do crime de sangue, né? Me livra de sofrer, né? A perda, né? Essa palavra sanguinária que há na vida dele, né? Me livra disso, Deus. Ó Deus da minha salvação, me livra. Versículo 15 continua: ó Senhor, né? Deus havia falado uma palavra forte, né? Que agora o inimigo dele seria levantado dentro da casa dele. Seria um do sangue dele que seria o inimigo dele, tentaria matar ele, etc. Tudo seria de dentro da família dele. E ele está falando isso: Senhor, me livra, para que eu não seja morto por essa pessoa que vai ser levantada da minha casa, né? Me livra. No versículo 15 ele continua: ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Gente, Davi vai dizer aqui agora: Deus, eu não sei o que o Senhor quer, porque se eu soubesse o que o Senhor quer, eu daria. Se eu tivesse certeza que o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria. Se o Senhor quisesse que eu matasse todos os animais que eu tenho, eu mataria. Se o Senhor quisesse que eu jejuasse, eu jejuaria. Se o Senhor quisesse que eu desse valores, eu daria. Mas eu sei que o Senhor não quer isso. O Senhor não quer sacrifícios. Eu sei que isso não te agrada, Deus. É isso que Davi vai falar. Parece que chega um momento aqui da história que Davi não sabe nem mais o que dizer. Então Davi fala no versículo: Deus, põe as palavras na minha boca. Que eu já não sei o que eu tenho que falar para o Senhor. Eu já não sei mais o que eu falo. Para que o Senhor ouça a minha oração. Eu já não sei mais como orar. Eu não sei. Eu não sei o que eu devo dizer para que o Senhor me escute. Eu não sei o que eu devo dizer para que o Senhor me atenda, me ajuda. Põe as palavras certas na minha boca. E então eu te louvarei. Aí no versículo 16 ele diz isso: pois eu sei que o Senhor não quer sacrifício, senão eu daria. O Senhor não se agrada em holocaustos. Mas no versículo 17 Davi fala: mas eu sei que os sacrifícios que te agradam, Deus, são os sacrifícios de um espírito quebrantado. Eu sei que o que o Senhor tem que trazer não são sacrifícios, não é sangue de animal, não, eu sei que o Senhor se agrada de verdade. É de um espírito humilde, é de um espírito entregue, é de um espírito totalmente aberto ao Senhor. Eu sei que o Senhor não vai desprezar jamais um coração quebrantado. Eu sei que o Senhor jamais vai desprezar um coração arrependido. Então no versículo 18 Davi fala: Deus, faça bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Aqui Davi está dizendo: Deus, não castiga o povo por causa do meu pecado. Não faz esse reino cair por causa do meu pecado. Fortalece Israel, apesar do meu pecado. Não abandona a gente. Faça bem ao teu povo, apesar do meu pecado. Faça bem à minha casa. Não puna ninguém por causa do meu pecado. Então, no versículo 19, Davi finaliza esse salmo e diz assim: então, se eu vier com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com o espírito humilde, aí sim te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas.
então se oferecerão novilhos sobre o teu altar, né? Então, se o Senhor fizer bem ao teu povo, se o Senhor não rejeitar o teu povo, se o Senhor não punir o teu povo pelo meu pecado, se o Senhor fortalecer as nossas muralhas, fortalecer Israel, então o Senhor vai se agradar dos sacrifícios que a gente entrega lá no teu templo, todos os dias, as ofertas diárias. É isso que Davi está dizendo. Agora a gente vai voltar para o segundo livro de Samuel, capítulo 12, tá, gente? Então a gente lembra que a gente está no momento da história onde o filho dele está muito doente. E ele está orando pelo filho dele, para que o filho dele, né, receba a misericórdia de Deus e fique vivo, tá? Então a gente vai voltar para esse momento da história, onde o filho dele está muito doente e Davi está orando para que o filho dele viva. Voltamos agora para o versículo 18. Diz assim o versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia a criança morreu. Então os servos de Davi ficaram com medo de falar para Davi que a criança estava morta. Porque eles disseram, olha, se a criança estando viva, Davi estava daquele jeito, né? Davi não dava ouvidos ao que a gente falava, Davi não atendia a gente, Davi não queria comer, né? Se ela viva ele estava daquele jeito, imagina agora que a criança morreu. Davi vai cometer uma loucura, né? Davi vai ficar pior. Então eles não queriam falar para Davi. Aí no versículo 19, Davi viu que eles estavam ali falando baixinho um pro outro, os servos dele, né? Então Davi percebeu. Davi pensou, deve estar morta a criança. Por isso que eles estão falando ali baixinho, né? Então Davi foi e falou para os seus servos, a criança morreu? E eles responderam, sim, ela morreu. Então, no versículo 20, diz que Davi se levantou da terra e foi se lavar. E ele se ungiu, mudou de roupas e ele foi até a tenda onde está a arca de Deus. E começou a adorar a Deus. Então ele voltou para a casa dele. E ele pediu algo para comer. E então deram comida para ele. E ele comeu. Então, no versículo 21, os servos de Davi falaram, Davi, não estou te entendendo. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso, né? Quando a criança estava viva, você ficava jejuando e chorando? Você estava naquele estado, triste pra caramba? E agora que a criança morreu, você levanta, toma banho, vai lá adorar a Deus e vem comer? E então Davi respondeu para os servos dele, quando a criança estava viva, eu jejuei e chorei porque eu pensei, talvez Deus tenha compaixão de mim e deixe que a criança viva. Mas agora, versículo 23, Davi fala, mas agora a criança está morta. Por que eu vou jejuar? Por acaso eu posso fazer ela voltar do mundo dos mortos? Não, eu não vou fazer ela voltar de lá. Pelo contrário, eu é que vou para lá. Ela não vai voltar mais. Olha como Davi tem a percepção, né? Tem esse sentido realmente, né? De que os mortos não voltam. Né? Os mortos foram, eles não voltam. A gente não consegue falar com o morto. O morto foi, o morto está em outro lugar, né? A gente vai ver isso no Apocalipse. Os mortos estão separados em outro lugar. E eles não têm acesso a esse mundo. E a gente não tem acesso ao mundo deles. A gente não pode conversar, não tem como. E eles jamais vão voltar pra gente. Jamais. Pra gente aqui, pra essa terra onde a gente tá, não. A gente é que vai pra lá. A gente é que vai pro mundo dos mortos. Eles não voltam. Davi tinha essa percepção, né? No grande dia, Jesus irá ressuscitar os mortos, porque Jesus tem a chave, né? Da morte e do além. E Jesus vai ressuscitar. E eles vão voltar. Mas não vai ser pra cá, pra gente. Eles vão ressuscitar pro juízo, né? Eles serem julgados. E Davi tinha essa percepção, né? Caramba, né? Era um homem ungido por Deus, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo, né? E ele tinha essa percepção. Então, no versículo 24, diz que Davi foi e consolou Batseba, né? Batseba também, gente, deve ter se arrependido. Batseba também deve ter mudado, viu? Batseba deve ter mudado, deve ter se arrependido. Batseba deve ter aprendido, né? Não é fácil, né? Uma mãe, imagina, uma mãe sofrer ali,
o filho dela doente, e ela sabia que a culpa era dela. O filho dela estava doente por causa dela, culpa dela, né? Então ela deve ter aprendido muito, né? Deve ter se arrependido. Então Davi foi lá consolar a mulher dele e ele se deitou novamente com Batseba, né? E ela teve mais um filho. Então diz que ela deu à luz um filho. Gente, tudo isso está acontecendo, a gente vai ver, e Joabe continua lá em guerra. Tá uns 2 anos aqui, né? Tanta coisa aconteceu, né? E Joabe continua lá na guerra onde Urias estava, lá com a mão, né? Então muita coisa aconteceu. Uau, né? Davi se deitou com Batseba, né? Batseba engravidou, Urias morreu, Batseba teve filho, o filho morreu, engravidou de novo e o filho nasceu. Tudo isso aconteceu e Joabe continua lá na guerra, tá, gente? Demorou bastante tempo essa guerra com a mão, a gente vai ver. Então, diz que esse filho de Batseba e de Davi, Deus amou. Uau, gente, que lindo, né? É emocionante quando a gente para pensar, né? O quanto que Deus é bom. Esses dois pecaram muito, cometeram o que era abominável, mas eles se arrependeram verdadeiramente. E então eles encontraram o amor de Deus, gente. E Deus abençoou o fruto do amor desses dois. Os dois pecadores, os dois que eram os abomináveis. O que não faz o arrependimento verdadeiro. Uau! É aquilo, né? Realmente Deus faz uma grande festa quando um pecador se arrepende. Esses dois se arrependeram. E Deus está abençoando esses dois de uma forma extraordinária. Uau! Que nem Raabe, gente. Uma ex-prostituta que foi abençoada, tendo o nome dela relatado na Bíblia. Sendo parte, né? Fazendo parte da genealogia de Jesus. Uau! E agora a mesma coisa, Batseba. Também está na genealogia de Jesus, gente. Essa mulher adúltera. Você vê... Deus faz questão de mostrar pra gente que Ele tem um presente maravilhoso esperando cada pecador que se arrepende verdadeiramente. Uau! É isso que a Bíblia está querendo mostrar pra gente. Deus tem separado um presente maravilhoso para aquele pecador que se arrepende verdadeiramente. Deus tem algo extraordinário para essa pessoa. Foi assim com Raabe, ex-prostituta, que se arrependeu, se converteu e está no livro de heróis da fé. Raabe, tá? Raabe está na genealogia de Jesus. Assim é com Batseba, a adúltera. Uau! Né? Que incrível! E Deus agora abençoou, gente, o fruto desses dois. Deus amou o fruto desses dois. Por quê? Porque eles se arrependeram de verdade. Eles mudaram. E Deus amou o filho deles. Uau! Deus amou o fruto desses dois. E então foi dado o nome de Salomão. Nossa, gente, eu esqueci. Eu ia ver o significado do nome de Salomão. Eu esqueci de ver. Deixa eu ver se tem nessa Bíblia aqui escrito. Eu ia ver, eu sempre vejo, né? Eu esqueci. Se alguém souber aí, gente, me fala, tá? Eu vou tentar ver aqui se tem o significado. Eu esqueci de ver. Não, eu anotei o significado de G de Dias, mas não anotei o significado de Salomão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Na minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui que tem o significado. Deixa eu ver se eu acho aqui mesmo, gente. Só um instante, tá? A minha. Eu ia ver, eu esqueci. Versículo 24. Salomão. Salomão significa paz. Paz. Então foi dado um nome ao filho de Salomão, que significa paz. Enfim, tiveram paz, né? Tiveram tanto tormento, né? Tanta coisa, né? Tribulação, né? E diz que Deus o amou. Deus amou a Salomão. Uau! Então Deus amou tanto o fruto de Batseba e de Davi, porque esses dois se arrependeram. E Deus fez festa, porque 2 pecadores se arrependeram verdadeiramente. E Deus enviou Natã.
Foi lá o profeta Natã. E Natã, então, abençoou a Salomão e deu a Salomão o nome de Gedidias. O que é Gedidias? Gedidias significa o amado de Deus. Uau! Deus estava falando claramente que amava muito aquela criança. Uau, gente! De um adultério, né? Um adultério anterior, os dois se arrependeram e agora Deus ama o fruto dessa união. Uau! Então agora a gente vai para o Salmo 32, tá? Hoje a aula tá um pouquinho longa, mas amém, amém. Agora a gente vai para o Salmo 32, tá, gente? Salmo 32 e a gente finaliza, amém. Salmo 32, tá? Salmo 32 é um salmo de agradecimento de Davi por Deus ter perdoado o seu pecado. Amém. É um salmo lindo também. Salmo 32 diz assim no versículo 1: Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Deus apaga. Feliz é aquele que Deus não acusa de fazer coisas más. Feliz é aquele que não age com falsidade. Quando eu guardei o silêncio do meu pecado, Davi está falando, quando eu fiquei em silêncio pelo meu pecado, quando eu fiquei ali sem confessar o meu pecado, os meus ossos, eles envelheceram. Eles envelheceram por causa do meu choro. Eu chorava de dia e de noite por causa do meu pecado, mas eu guardei ele em silêncio. Eu não fui confessar ele a Deus. E os meus ossos envelheceram porque eu chorava de noite, porque eu achei que Deus não ia me perdoar. Aí no versículo 4, Davi continua dizendo: de dia e de noite o Senhor me castigou, Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. E então, depois de tanta dor, eu decidi confessar o meu pecado a Deus. E eu confessei tudo. E eu não escondi nada da minha maldade. Eu resolvi confessar tudo a Deus. E não é que Deus me perdoou. Deus perdoou todos os meus pecados. Versículo 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti, Deus, devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, elas não chegarão até eles, porque eles oraram a ti. Deus, versículo 7. O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é quem me livra da aflição. E eu canto bem alto sobre a tua salvação, pois o Senhor tem me protegido. Versículo 8. O Senhor Deus me disse: eu vou lhe ensinar o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e eu vou orientar. O Senhor me disse: me obedeça, me ouça. Não seja como alguém que não me ouve. Não seja como alguém sem juízo. Não seja como um cavalo. Não seja como uma mula, que eles precisam ser guiados com cabresto. Eles precisam ser guiados com rédeas, porque senão eles não obedecem. Não seja assim. Me deixa te guiar com amor. Me deixa ensinar o teu caminho. Me ouça. No versículo 10. Os maus, eles têm muitas dores. Eles sofrem muito. Quem são maus? Os maus, né? Mas aquele que confia em Deus, a misericórdia de Deus o cercará. Davi aqui não está dizendo que os que confiam em Deus não sofrem. Vocês perceberam isso? Davi não está dizendo isso. Mas Davi está dizendo que a misericórdia de Deus alcançará essa pessoa. Mas não que ela não sofreu, né?
mas ele está dizendo que os sofrimentos dos que são maus são maiores, né? Não os sofrimentos, mas as dores. Né? A dor que ele vai sentir dos maus é maior. Por quê? Porque Deus alivia a dor do sofrimento dos bons, dos que o seguem, né? Deus não alivia o sofrimento, né? A pessoa tem sofrimento também, né? Os bons têm sofrimento, os maus têm sofrimento. Mas a diferença é que Deus divide o fardo. É isso, né? O fardo se torna leve. É isso. E é isso que Davi está querendo dizer. Deus torna o meu fardo leve, mas o fardo dos que são maus é pesado. Porque Deus não está dividindo o fardo com eles. Mas o meu fardo é leve, porque Deus está dividindo comigo. Então, no versículo 11, Davi finaliza. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, vocês que são justos. E cantem alegremente, todos vocês que são retos de coração. Todos vocês que são obedientes a Deus, fiquem alegres. Agora a gente vai finalizar a aula de hoje, voltando para o segundo livro de Samuel, capítulo 12, e a gente finaliza, tá, gente? Amém. A aula hoje foi compridinha, mas glória a Deus, amém, né? Não tem como falar pouco disso, gente. É um tema tão importante, é um tema fundamental na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento. Jesus fala tanto sobre isso, a Bíblia inteira fala sobre isso. A Bíblia é sobre isso, né? Sobre o pecador que se arrepende, gente. Então não tem como eu falar devagar, né? Então, amém. Então agora a gente vai finalizar a aula de hoje com o segundo livro de Samuel, capítulo 12, tá? Vamos para o versículo 26. Enquanto tudo isso acontecia, diz no versículo 26, Joabe foi lá guerrear contra Rabá, os amonitas. Então ele foi e tomou a cidade mãe dos amonitas, a cidade mais importante de Amon. Enquanto tudo isso acontecia, né? Enquanto Davi se deitou com Batseba, enquanto Batseba engravidou, enquanto Urias foi morto, né? Davi mandou matar Urias. Enquanto Batseba teve o filho, enquanto o filho ficou doente e morreu, enquanto Batseba teve outro filho, né? E o outro filho nasceu. Então, agora Salomão já nasceu e eis que Joabe tomou Amon, tá? Tomou a cidade de Amon. Então, no versículo 27, diz que Joabe mandou mensageiros a Davi. Por quê? Porque Joabe agora conseguiu conquistar Amon, né? Então, Joabe conseguiu conquistar Amon e o rei não tá lá. Aí o que acontece? Se Joabe conquistar Amon e o rei não estiver ali, vão atribuir essa vitória a quem? A Joabe. Aí vão começar a falar, Joabe é que devia ser nosso rei, não Davi, né? Então Joabe é sobrinho de Davi, a gente lembra? Joabe vai falar, Davi, vai mandar mensageiro lá para Davi, vai falar, Davi, vem pra guerra, porque senão vão atribuir essa vitória para mim. Vão dizer que eu que sou o bom, eu que devo ser rei. Então vem, para que essa vitória seja atribuída ao seu nome, né? Então isso vai acontecer agora, tá? Então a gente lembra que Davi tá lá no palácio feliz da vida com Salomão, tá? Então agora Joabe manda chamar Davi. Então no versículo 27 diz isso. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse, olha, eu guerreei lá contra Rabá de Amon, né? E eu tomei as cidades das águas, né? Então agora, Davi, pega o restante do povo que está com você aí em Israel, né? E cerca a cidade e toma a cidade. Porque se eu for tomar todo o restante das cidades, todo o restante de Amon, vão atribuir para o meu nome essa vitória. Então vem você e mostra que você está aqui, Davi. Mostra que você tem a ver com isso. Então, versículo 29 diz que Davi foi, né? Davi foi, juntou todo o povo e marchou e foi lá para Rabá e pelejou contra as outras cidades, né? Para conquistar todo o Amon. Mas, né? A gente viu que Joabe já havia conquistado a cidade real, já havia conquistado ali, né? A cidade mãe. Então Davi foi lá e a tomou, tá? Então Salomão já havia nascido. Então, no versículo 30 diz que Davi tirou a coroa da cabeça do rei de Amon, né? E cujo peso era de 1 talento de ouro, né? A gente já falou sobre qual era a medida de 1 talento, né? Se eu não me engano, era 3.000 ciclos. A gente já falou sobre isso em algum livro. Acho que foi Números. Então, o peso da
da coroa do rei de Amon era de 1 talento de ouro, né? E havia nessa coroa pedras preciosas, né? E essa coroa foi colocada na cabeça de Davi. E da cidade, Davi levou grandes riquezas ali de Amon. Davi pegou todas as riquezas que ele conseguiu ali. Aí agora no versículo 31, para a gente finalizar a aula de hoje, amém, diz assim: e trazendo o povo que havia nela, então Davi pegou o povo de Amon e trouxe, e colocou esse povo aonde? Nas serras, nas talhadeiras de ferro, nos machados de ferro, fez o povo trabalhar fazendo tijolos, queimando tijolos, né? E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Colocou esse povo, gente, no trabalho pesado. Era trabalho pesado mesmo, era o trabalho que eles faziam lá no Egito, lembra quando eram escravos em Israel? Era isso, era trabalho puxado. Ele colocou esse povo num trabalho puxado. Davi devia estar com muita raiva desse povo, né? Ele colocou os amonitas bem no trabalho bem pesado, para eles não terem tempo para ficar pensando nada, né? Para ficar maquinando nada. Então, diz que Davi foi e voltou para o povo e para Jerusalém, tá bom? Então, amém. Então, ele volta aqui, né, para o povo, para Jerusalém, tá? E Salomão já nasceu, tá? Então agora, segunda-feira, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o livro ali, né, de Samuel. A gente vai continuar falando mais um pouquinho. E a gente vai começar a ir avançando um pouco mais na história. Os filhos de Davi vão crescer, tá bom? Amém. Então, gente, que Deus abençoe a todos nós, amém. Que a palavra de Deus surta os efeitos que ela tem sobre nós, amém? Nos trazendo o convencimento, né, do pecado, né, a nossa conversão, né, a nossa transformação, amém? Que venhamos a ter uma transformação de mente, né? Porque libertos com mente de escravo não dá, a gente tem que ter uma mente de libertos também. Então, amém? E que venhamos a compreender que a nossa casa não pode estar vazia, né? Porque a casa vazia não fica, né? Se o demônio que estava anterior nessa casa, ele volta e vê a casa vazia, ele chama mais 7, né? Então, que a gente tenha essa consciência e não deixe a nossa casa vazia, mas que a gente deixe o Espírito Santo morar nela, amém, para que a nossa casa fique sempre cheia, né? Amém. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que venhamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, amém. E que venhamos a ter em mente isso que a Bíblia nos ensina, que há um presente maravilhoso reservado por Deus para cada pecador verdadeiramente arrependido. Amém. Deus se alegra por cada pecador que se arrepende verdadeiramente. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Fiquemos todos com Deus em nome de Jesus. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite, bom descanso. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém.